Salve pessoal, tudo bem? Thiago Mata. E eu vim hoje gravar um vídeo para vocês sobre a alavanca da flexão plantar. É que é um assunto clássico dentro das aulas de cinesiologia e de biomecânica. Bom, começando especificamente, o que a gente queria falar hoje, a pergunta é: qual é a diferença entre a alavanca para os exercícios de flexão plantar? Então, alguns exemplos aqui clássicos de exercícios para panturrilha ou flexão plantar, que é o exercício numa máquina específica, né, onde tem um apoio no ombro, no leg press, onde está com o corpo apoiado, o que está movimentando é a plataforma, e por fim, um outro clássico, que é a flexão plantar na cadeira solear. E essa pergunta ela pode nortear a gente em diversos sentidos, né? E a gente pode responder ela de uma única maneira, mais simples e adequada. Quando a gente entra especificamente no nosso mapa mental da biomecânica, que eu adaptei, eu tenho alguns pontos aqui a discutir, mas rapidamente eu vou diretamente eliminar um dos pontos, o clássico, onde determinaria uma resposta direta, que é as evidências científicas a respeito desse assunto. Mas eu vou passar por outros dois desses outros três pontos tão aparentes aqui nesse nosso mapa mental. O primeiro deles é entender o básico do básico da anatomia, né, que faz parte da base do conhecimento. O músculo que vai fazer o movimento é o gastrocnêmio e o solear, o gastrocnêmio medial, o lateral e o solear. Os gastrocnêmios eles se inserem nos côndilos e o solear se insere no meio, mais ou menos no finalzinho, próximo do joelho, na tíbia e na fíbula. Aqui está até errado, é tíbia. A inserção distal dele é dos gastrocnêmios e no solear, é no calcâneo. Então, a gente já começa a entender especificamente onde esses caras vão fazer força para poder movimentar a articulação do exercício em si. Outra coisa que a gente tem que saber quando a gente entra lá nas bases de conhecimento é em relação a quais são os músculos que vão fazer mais força, ou que eles podem fazer mais força. A gente entra em algumas relações mecânicas, mas algo a destacar aqui é a articulação transversa fisiológica desses músculos, assim como a massa muscular, o comprimento desse músculo e o comprimento dessa fibra, além da razão entre o comprimento da fibra sobre o comprimento do músculo. A gente pode observar que, de certa forma, os gastrocnêmicos têm menor comprimento de músculo e menor articulação transversa fisiológica em relação ao solear. Outro ponto interessante que a gente tem que entender, que eu acho que é o cerne principal dessa questão, que é a ideia de a gente pensar nas forças que vão estar atuando aí. E talvez esse seja o grande problema dentro dessa questão da alavanca. Quando a gente pensa especificamente nas alavancas do corpo humano, a gente classifica ela em três tipos, né? Dependendo da organização desses componentes da alavanca, a força muscular, a resistência, que também é uma força, e o eixo da rotação da articulação envolvida. E aí a gente separa isso em primeira, segunda e terceira classe, ou interfixa, interresistente, interpotente. Exemplos clássicos desses são dados principalmente em redes sociais, em livros nem tanto, onde eles vão mostrando, por exemplo, a alavanca de primeira classe, a extensão de cotovelo no tríceps, no tríceps para tríceps, é, a segunda classe é a flexão plantar, e a terceira classe, ou interpotente, é a abdução de ombros, por exemplo. A pergunta que eu faço para vocês é por que essas alavancas são classificadas desse jeito? A primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, quando a gente olha aquele mapa mental, é se eu tenho evidências científicas para responder uma questão como essa. Ou se há necessidade de eu ter evidências científicas para responder uma questão como essa. Depois, eu posso criar hipóteses que vão nortear a gente para poder determinar certas questões. Entretanto, a gente, nesse contexto, a gente tem que pensar em bases, em conceitos básicos. E é aqui que eu vou me ater durante esse resto de vídeo que eu estou mostrando para vocês. Especificamente no exercício de flexão plantar na cadeira solear. Olha lá, exercício como esse, o joelho está fletido, onde o pé está apoiado no apoio, tem uma sobrecarga que vai estar empurrando a coxa do indivíduo para baixo, ou o joelho dele para baixo, né?
uma força vertical. E aí, quando a gente dá um zoom aqui nesse músculo, nesse exercício, primeira coisa que a gente faz normalmente dentro de uma alavanca é achar o eixo articular. E esse talvez seja um dos problemas. Quando a gente descobre que o eixo articular não está na articulação, que não é a articulação do movimento em si. E a gente desloca ela para a articulação do movimento, a articulação do tornozelo, o eixo articular dela tá ali, então a gente tem que determinar o ponto principal desses erros clássicos. E aí depois a gente pega a, o braço, a força muscular, né, dentro daquela alavanca, onde vai estar puxando o tendão calcâneo para cima. Quem puxa o tendão calcâneo, perdão, o calcanhar, é o tendão calcâneo que vai estar embebedado lá pelos músculos, que é a estrofia medial, lateral e solear. E aí, outra coisa que a gente fala, e eu não sei porquê, é que a gente coloca essa força de resistência entre os dois outros componentes, as duas outras componentes da alavanca, entre a força muscular e entre o eixo rotacional. Talvez esse aí esteja o problema, porque eu não sei porquê, na verdade, a gente diz isso, quando na verdade a gente não, a gente assume que essa alavanca realmente é resistente para essa colocação. O grande problema é quando a gente coloca no local certinho a resistência do segmento que está sendo gerada no segmento no pé dele, está empurrando o pé dele para cima. Como consequência disso, a força que vai estar sendo atuante ali, a força de resistência que vai estar sendo atuante ali, vai estar empurrando o pé dele para cima. E a resposta vai ser o movimento de flexão plantar. Caso contrário, eu faço a dorsiflexão. Nesse sentido, quando a gente realoca todas essas componentes, a alavanca torna-se uma alavanca de primeira classe ou uma alavanca interfixa. Mas isso também se reflete em qualquer outro exercício de flexão plantar. Por exemplo, se eu estivesse fazendo com um halter nesse sentido, eu dando um zoom novamente no próprio movimento, no exercício, em qualquer uma das posições, essas são as componentes da alavanca. Nesse sentido, a gente tem certeza que é uma alavanca interfixa e não uma alavanca interresistente, como é disseminado aí todos os cantos dentro das redes sociais. Em livros, nem tanto. Para fechar, a gente termina o nosso mapa mental organizado nesse sentido, né? A gente teria outras coisas para a gente conversar, como, por exemplo, olhar as condições do músculo para a produção dessa força. Mas aí a gente deveria perder muito e muito tempo para poder conversar sobre isso, e que não é efetivamente a ideia desse vídeo. Entretanto, mudar a posição do joelho vai fazer com que a gente altere o comprimento muscular e, consequentemente, tenha demandas e efeitos provavelmente crônicos distintos em cada um desses músculos. A gente se fala, a gente se vê num próximo vídeo. Forte abraço